Olá, é possível recomeçar do zero? Sim, é possível recomeçar do zero. Eu sou prova viva de que é possível recomeçar do zero. Há algum tempo atrás, eu achava praticamente isso impossível, porque quando eu começava a mensurar a vida de forma linear, né, como se a vida começasse do zero, quando a gente nasce, e ao longo da nossa vida a gente alcançasse, por exemplo, 80 anos até o dia da morte da gente. E ainda mais, pesava muito mais, porque quando eu começava a mensurar que eu preciso começar a minha vida aos 50 anos, né, sendo bombardeada pelas mídias sociais, né, sobre menopausa, sobre as consequências desse período da menopausa, é como se eu tivesse que lutar com forças muito maiores que eu, que me impediam que eu fizesse esse movimento, que é o movimento do chamado que eu já tinha recebido há algum tempo atrás, e que eu não conseguia materializar isso. Então, assim, eu sou prova viva de que realmente é possível começar do zero. Porém, quando a gente fala do zero, a gente acha que esse zero, ele é vazio, né? É um lugar muito... Começar do zero é como se eu não tivesse nada. E é assim que a gente pensa quando a gente pensa de forma linear, né? Como se a vida da gente fosse cronologicamente contado pelos 365 dias do ano, os 12 meses, né? A, a, as estações, né? Como se a gente tivesse esse controle em nossas mãos, da onde a vida começa, da onde a vida termina, ou por algum tropeço da vida, a gente tem que mudar a nossa rota, e que isso se torna algo tão pesado para que a gente realmente comece a fazer esse esforço. Então, eu consegui entender, trazendo dentro de uma simbologia da numerologia, do entendimento da numerologia, da cabala, e de seus outros mistérios, né, do que os números carregam, e eu divido aqui com vocês um segredo, né? Eu sempre fui péssima em matemática, eu sempre odiei matemática, né? Eu passava de ano porque eu sempre fui uma aluna muito estudiosa, muito dedicada. Mas falar que eu fazia uma prova de matemática, que eu entendia todo aquele raciocínio das operações, mentira, eu nunca soube. Só mais velha que eu fui me tornei mais próxima, né, da matemática, dos números, da física, que também era, tudo que falava de números para mim era muito difícil, né, afinal de contas, a minha formação acadêmica vem das humanas, né, então eu gosto de matérias que é história, português, biologia, essas matérias mais de humanas mesmo, né. Então, assim, o zero, quando eu consegui entender que esse zero dentro do tarô, né, que traz uma grande mensagem, o zero é o espaço onde todas as possibilidades estão abertas para a gente, né? Outros tarólogos enxergam o zero, que é o louco, um lugar do caos. E é da nossa natureza a gente está sempre tentando buscar o controle, porque quando a gente não tem o controle de onde a gente segurar, isso nos gera muito medo, né? Então, eu pensei, há 8 anos atrás, eu passei por um divórcio e realmente foi uma mudança de rota, de 360 graus da minha vida. Eu me aprofundei nesse conhecimento da cura de mim mesma, de curar os fragmentos ou os pedaços que foram lançados ao longo, né, de um casamento, e que a ideia que eu tinha é que a minha vida se resumia no casamento, na família, nos filhos, e eu só existia porque eu estava casada, porque eu tinha filhos, porque eu tinha uma vida social, né? E quando a gente acorda e vê que eu abri mão disso tudo, eu comecei a buscar o autoconhecimento. Eu não gosto de usar essa palavra, porque eu acho que é uma palavra que está muito clichê, né? A gente fala autoconhecimento, eu acho que é o básico que nós tínhamos que fazer enquanto seres humanos, né? É nos conhecermos. Eu me dediquei, né, a me
curar de mim mesma. Buscar os meus fragmentos largados ao longo do caminho e me juntar para que eu inteira pudesse realmente trabalhar com algo que fizesse muito sentido para mim. Ao longo dessa caminhada, eu descobri o meu propósito, né? E às vezes as pessoas acham que é fácil, né? Que passam uma vida inteira buscando um propósito. E que quando descobre esse propósito, num passe de mágica, tudo acontece. E eu digo que não, né? Eu sei do meu propósito já há uns 4 anos, de forma muito clara, mas ao longo da minha caminhada, várias pessoas foram chegando no meu caminho e trazendo coisas que ressoavam exatamente com o meu propósito, que hoje para mim é muito claro. Mas não foi fácil eu reconhecer esse propósito, eu reconhecer esse chamado, né, e se apropriar dele na minha vida. Então eu falo que começar do zero é esse lugar onde muitas vezes por uma morte, por uma perda, né, familiar, por um divórcio, que não deixa de ser um luto também, por uma falência de uma empresa, pelo desemprego, né? Às vezes uma carreira de anos que você está ali construindo e você acha que é tudo que você tem na vida e de repente a vida te mostra que não é e que você tem que fazer uma mudança de rota. E a gente acha que quando a gente está nesse lugar, né, que seria o zero, é um lugar tão desesperador que a gente acha que a gente está perdida nesse lugar. E eu te falo que não, né? A sensação é que nós estamos perdidas, mas na verdade é onde a gente mais está centrada no que a gente precisa fazer e como fazer. Muitas vezes o como vem ao longo do caminho, né? Caminhando a gente encontra esse como, mas a certeza escapa pelos dedos. Então talvez esse é o lugar do desespero. Mas esse zero, né, dentro da astrologia, todos os círculos, né, todos os símbolos que são círculos, é a nossa alma inteira, completa, né? Então, estar no zero é a possibilidade maior da gente estar de encontro com nossa alma, com o nosso eu, e ter a possibilidade de começar da onde faz sentido, da origem, e não de tudo aquilo que a gente foi construindo ao longo do caminho, achando que isso somos nós. E vou te dar um exemplo disso, né? Logo depois que eu separei, eu não comecei do zero, mesmo porque eu comecei com muitas dívidas. E ao longo desses 8 anos, eu conseguia só me olhar no espelho e encontrar uma mulher fadada ao fracasso, né? Como que eu poderia começar de algo sendo que eu já estava carregando muitas coisas? Mas é porque eu me definia na dívida, eu me definia no luto, eu me definia na perda, eu me definia naquilo que eu fui e não naquilo que eu sou. Então eu digo que começar do zero é um lugar único e maravilhoso, onde todas as possibilidades estão abertas para que a gente tome o primeiro passo, onde a gente decida que não quer mais estar inundada dessas emoções que nos fizeram chegar ao zero. Esse lugar do zero é um lugar onde tudo pode florescer, tudo pode acontecer, desde que a gente confie no processo. Parece que o que eu estou falando aqui tudo é muito fácil, né? Como se da noite para o dia eu tivesse chegado aqui e decidido fazer esse vídeo, né? E que a partir daqui, desse zero, a minha vida realmente tomasse um rumo. Não, não foi fácil, né? Como eu disse, há muito tempo atrás, e eu não via nenhuma possibilidade de recomeçar a minha vida, principalmente após os 50 mais, como hoje todos, né, a mídia coloca que é 40 mais, 50 mais, como se aquele marco nos definisse para aquilo que, poxa, eu tenho pouco tempo para poder resolver as coisas, né? Mas eu vou compartilhar aqui com você uma verdade.
que me fez realmente estar aqui, compartilhando toda uma caminhada, toda uma história de 50 anos de vida que trouxe para mim muitos aprendizados, não só dessa vida, porque eu sei que a minha sabedoria hoje, ela é uma sabedoria que está ligada aos meus ancestrais, aquilo que eu já trouxe. Esse lugar onde eu me encontro agora é um lugar que ele transborda, é como se eu já tivesse comido muito, né, e tivesse tão cheia que eu precisasse abrir espaço para que o novo realmente ocupasse espaço dentro de mim, né? E trazendo um pouco sobre a ideia de Bert Helling, quando ele fala, né, da constelação sistêmica, e ele fala como que tudo nesse ambiente está ligado, eu acredito sim que exista um equilíbrio no universo, entre o dar e o receber, né, entre aquilo que a gente planta e aquilo que a gente colhe. E dentro dessa perspectiva, eu acredito que eu fiquei muito em débito, porque eu dei muito e não recebi. E eu colhi muito, né? Eu absorvi muito, porque afinal de contas, desde os 7 anos eu me vejo como uma buscadora, buscadora da existência, né? Daquilo que sai dos moldes da sociedade, que é aquela fórmula pronta que a gente aprende desde criança. O que você vai ser quando crescer, né? E aí você chega no ensino médio, você já está louco para poder ter que escolher uma profissão como se aquilo fosse definir a sua carreira, a sua família, né? E toda a sua vida tivesse baseada naquilo ali. E eu fui acumulando ao longo desse tempo conhecimento, né? Então eu busquei na ciência, eu busquei na filosofia, eu busquei na religião, eu busquei nas artes, na profissão também, né? Eu busquei muito porque eu queria entender essa coisa maravilhosa que é a nossa alma, e essa nossa existência aqui. Eu nunca acreditei que a nossa existência se resumisse em ter uma profissão, casar, ter filhos, né, constituir uma família, ter sucesso, ser bem-sucedido naquilo que você faz, né, ter a casa própria, fazer investimentos, viajar e depois pensar na aposentadoria, né? Eu nunca acreditei que a vida fosse só isso. Ela também é isso, mas eu nunca acreditei que a nossa existência aqui seja resumida e seja fadada a apenas isso. Então, pensando na minha perspectiva, né, de que eu vim de um divórcio de quase 30 anos e que a minha vida ali acabou, por quê? Porque hoje eu sou considerada uma mulher divorciada, uma mulher solteira, uma mulher que tem 8 anos que não se relaciona, também não estou provida de bens materiais que possam me colocar dentro da sociedade como uma mulher útil. Então eu estaria realmente fadada ao fracasso, né, se eu pensasse por esse lado. Mas o que me fez realmente decidir estar aqui e pegar a minha vida pelas minhas mãos foi que eu passei por um susto de saber que talvez eu estivesse doente e com uma doença grave. E não foi os 50 anos que pesou, não foi os 50 a mais. O que pesou foi a possibilidade de eu ter clareza do meu chamado e não ter colocado isso em prática. De saber que eu poderia passar desse plano para outro e não compartilhar aquilo que foi a minha existência aqui na Terra. Eu brincava quando eu era criança, com 7 anos de idade, né, porque passou o cometa Halley aqui, e eu sempre brinquei, e essa brincadeira tem um fundo de verdade, né, eu falei que eu não viria aqui, nesse planeta, simplesmente passar por aqui, né, como se fosse um parque de diversões, mas que eu passaria aqui e eu deixaria minha marca. Então, para mim faz muito sentido eu deixar um legado, né, não só para meus filhos, agora eu sou avó, e eu vi que os lugares onde realmente eu estava inteira, eu realmente consegui deixar minha marca.
Então, esse convite de estar aqui, ainda que eu esteja usando a plataforma do YouTube, e essa plataforma funcione como a pessoa que traz a mensagem e os ouvintes, e o like, e os seguidores, né? É isso que faz essa plataforma girar, movimentar. A minha proposta aqui é para que esse espaço seja um espaço de escuta entre eu e você que esteja ouvindo, que seja de troca, que seja de conexão e que realmente faça diferença na sua vida. Que reverbere, pode ser que você ouça isso e na hora não faça sentido, mas que em algum momento na sua vida isso venha a reverberar em você. Que venha trazer, quem sabe, uma cura. Que venha trazer talvez uma decisão de você que está no meio do caminho, como eu disse aí, né, após um divórcio, uma doença, algo que para a gente às vezes soa como fatídico, né, e que a gente se vê fraco diante disso. Que essa seja uma comunidade onde a gente possa compartilhar, crescermos juntos. Eu, enquanto educadora, nunca me coloquei no pedestal de que eu era a possuidora do saber, do conhecimento. Não. Eu, enquanto educadora, sempre me coloquei como uma via de mão dupla, né? Eu ensino, mas ao mesmo tempo eu estou aprendendo comigo, eu estou aprendendo com o outro. Eu não acredito que nada nessa vida seja por acaso, assim como nenhum encontro seja por acaso. Né? Ainda que existam hierarquias, né? O professor está ali, né? Hierarquicamente, ele está ali e os alunos estão abaixo dele e eles têm que respeitar. Sim, o respeito existe em qualquer profissão que a gente esteja. Mas eu nunca me coloquei como eu sei e eu estou ensinando outro que não sabe nada. Né? Eu não acredito que o outro é uma tábua rasa, de forma alguma. Né? Eu sempre aprendi muito com os meus alunos, muito mais do que eu acredito que eu tenha ensinado. Então, o que me incomoda hoje, né, nas redes sociais é essa verdade absoluta que as pessoas trazem, né, e vendem como algo mágico e como se solucionador de todos os problemas. Eu não acredito nisso, eu acredito que tudo é um processo, né? E esse processo, ele permeia em cima de 3 pilares que para mim são muito importantes, né? A presença, a intenção e a conexão. Eu acredito que a cura, ela está disponível em qualquer lugar que você vá, seja no médico que você vá consultar e que ao invés dele trazer um medicamento que vai aliviar a sua dor, que ele traga algo ali muito mais do que um remédio, né? Que ele traga a presença dele. E essa presença faça diferença na minha vida. E assim é em todos os lugares que a gente foi. Ao mesmo tempo, eu já participei de muitos encontros desses, né? Que são de marqueteiros, né? Que a gente vai lá, passa por uma imersão e fica 5 dias ali. E a proposta daquilo é que após aqueles 5 dias a vida da gente vai ser outra. Pode ser? Sim, pode acontecer. Depende do tanto que a gente está aberto, do tanto que a gente está presente, do tanto que a gente está conectado e do tanto que a nossa intenção está alinhada com a intenção daquilo que a gente está recebendo. Então, e eu digo, eu sou prova de que eu já recebi muitas curas em várias rodas que eu participei, em vários círculos de mulheres, em várias imersões que eu participei. E as pessoas sempre, né, os dirigentes, os anciões que estavam ali dirigindo aquela imersão, sempre falavam, né, que eu sempre cheguei muito aberta, né, porque eu sempre tive muita sede do conhecimento, seja do entendimento. Então, é possível começar do zero? Sim, é possível. Né? E como que isso acontece? Eu acredito que é em cima desses 3 pilares, né? A intenção,
a conexão e a nossa presença, né? A presença é esse lugar onde eu me esvazio de tudo que eu penso que eu sou ou do que eu devo fazer, né? E me coloco na presença de receber aquilo que está pronto para mim. E começar do zero, ou recomeçar do zero, ela implica nessa decisão. Ainda que a mente traga milhões, um turbilhão de pensamentos contrários àquilo que eu quero, que eu estou me dispondo a fazer, é quando a gente decide, né? A gente resolve e decide, toma decisão, não é uma escolha, é a decisão de estar aqui. Então, eu convido vocês a estarem comigo nessa jornada, né? Na jornada de partilhar com vocês o meu conhecimento, as minhas experiências, os meus saberes, né? Que não são saberes só daqui, tenho certeza que não, são de outros planos também, e que isso possa fazer diferença na sua vida, assim como está fazendo na minha, de eu ter decidido a aceitar o meu chamado e fazer valer, materializar esse chamado. Eu agradeço por quem ficou comigo até aqui e eu espero que vocês possam me acompanhar, né, nessa jornada. É um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço.